Olá pessoal, sejam S1 o conjunto dos pontos pertencentes ao plano, tais que o y é maior do que ou igual ao módulo do módulo de x menos 1, e S2 o conjunto dos pontos pertencentes ao plano, tais que x ao quadrado mais y mais 1 ao quadrado é menor do que ou igual a 25. A área da região S1 intersecção com S2 é, e seguem ali as alternativas. Eu vou começar com uma revisão. Começando com translação vertical. Se eu tenho o gráfico y igual a f de x, o gráfico de f de x mais k, supondo que o k é positivo, é assim, ó, eu pego cada ponto e empurro k para cima. Por isso que é uma translação vertical. Eu pego o gráfico da f e empurro todo ele k unidades para cima, supondo que o k é positivo. Sobre o módulo, se eu tenho o gráfico de uma função f, o gráfico do módulo da f é assim, ó. Na região em que ele é positivo, o gráfico do módulo se mantém, porque o módulo de um número positivo é o próprio módulo. Mas quando a imagem aqui for negativa, o módulo de um número negativo é menos aquele número. O significado disso é que ele vai refletir aqui em torno do eixo do x. Então, é como se eu pegasse essa parte aqui de baixo, girasse aqui no eixo do x, ela vem parar aqui em cima. Além disso, é importante recordar a equação de uma circunferência. Ela tem o centro dado por x do centro, y do centro e raio r. A equação dela é x menos o x do centro ao quadrado, mais o y menos o y do centro ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. Raio r, e aqui está o centro, x do centro, y do centro. Bom, eu vou começar a construir as regiões, começando pela região S1, que está relacionada com o módulo do módulo de x menos 1. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou partir do módulo de x. Isso aqui é o gráfico do módulo de x. Isso aqui é a reta y igual a x. Isso aqui é a reta y igual a menos x. O módulo de x menos 1 é uma translação vertical. Eu pego cada ponto e empurro uma unidade para baixo. Aqui no vértice, o y valia 0. Agora ele vale menos 1. Cada ponto é empurrado uma unidade para baixo. E o módulo do módulo de x menos 1, na região em que ele é positivo, se mantém. Mas aqui, ó, ele é negativo, tem um triângulo aqui embaixo. Esse triângulo vai ali para cima, ele é refletido. Então, aqui, ó, na parte em que o gráfico da f é negativo, no módulo ele acaba sendo refletido aqui para cima. Bom, a região S1 é a região em que o y é maior do que ou igual ao módulo do módulo de x menos 1. Então, aqui eu tenho uma desigualdade. Como é que eu sei que a resposta é a região aqui de cima? Eu testo num ponto qualquer. Escolho um ponto qualquer, digamos o ponto em que o x é 0 e o y é 4. E eu testo. Eu vou colocar o 4 aqui, o 0 aqui e vou ver se dá verdade. Se der verdade a desigualdade, então é a região que contém aquele ponto. Coloca 0 aqui. Módulo de 0 é 0, 0 menos 1, módulo de menos 1 dá 1. Aqui deu 1. Quando eu coloquei 0, 4 é maior do que ou igual a 0. E o ponto está aqui. Eu escolhi um ponto aqui, a desigualdade deu verdadeira, significa que a região do plano é toda a região que contém o ponto. Por isso que é a região aqui de cima. Isso aqui é S1. A região S2. A região S2, eu tenho que construir esse disco aqui. Então, como é que eu faço? Eu posso começar daqui, ó.
Isso aqui é a circunferência de centro em 0, x igual a 0, e y igual a menos 1 e raio 5. Ó, x menos o x do centro, então o x do centro é 0. Y menos o y do centro, y menos 1. Então o centro é em x igual a 0, y igual a menos 1 e o raio é 5. Aqui está, o centro é aqui em x0, y menos 1. Mas a região S2 é a região que eu tenho uma desigualdade aqui. Como é que eu sei que é a região aqui de dentro? Eu testo num ponto qualquer. Escolho um ponto qualquer aqui de dentro. Digamos a origem, que é o 0, 0. Quando eu coloco 0 aqui e 0 aqui, fica 0 ao quadrado, 0. 0 mais 1, 1. 1 ao quadrado, 1. O 1 é menor do que ou igual a 25. Então, deu verdade quando eu escolhi a origem. Então, a região aqui é todo o interior do disco. E, finalmente, a região solicitada é a intersecção entre S1 e S2. Se eu pegar o S1 e desenhar o círculo aqui, o que eu vou encontrar é algo assim, ó. Ficou aquela região S1, só que quando eu desenhei ali o círculo, ficou apenas a região de dentro. Então, o objetivo é encontrar a área desta região aqui. Isso aqui que é S1 intersecção S2. Como é que eu calculo isso? Eu vou calcular como sendo a área aqui do setor circular e eu tenho que descontar esse quadrado aqui dentro. Aqui eu desenhei o quadrado, só que eu ampliei um pouco. Então, ó, se eu pegar o setor e descontar o quadradinho, eu tenho a área que é solicitada. Bom, isso aqui é... Como é que eu calculo a área desse setor aqui? Ele é 1/4 da área do disco todo. Porque ele saiu lá daquele gráfico do módulo de x. Olha aqui, ó. Aqui o gráfico do módulo de x. Esse ângulo aqui é 45 graus. Então, esse ângulo aqui, ele é 90. Então, ó, aqui eu tenho 90 graus. Ou seja, 1/4 da volta toda. Então, a área do disco, que é o disco de raio 5, a área de tudo isso aqui é π raio ao quadrado, só que sobre 4. Que eu tenho aqui 1/4 do disco. Essa região aqui. E esse quadrado aqui? Eu vou dar uma ampliada nele. Ele é assim, ó. Aqui eu tenho que vale 1, aqui eu tenho que vale 1, isso aqui é o lado dele. Então, por Pitágoras, o lado ao quadrado, o lado é isso aqui. É 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado que dá 2. Só que lado ao quadrado é justamente a área dele. A área do quadrado é lado ao quadrado. Então, esse quadradinho aqui, ó, que é esse que aparece aqui, tem a área que vale 2. Portanto, a área solicitada é a área ali do setor circular menos a área do quadrado. Ou seja, 25π² menos 2. E isso aí é o que aparece aqui na alternativa A. A área da região é a área daquele setor circular, que é 1/4 do disco, menos aquele quadradinho cuja área é 2. E é isso aí.